Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar com Maurício Canguçu. Olha, tem muito tempo que eu conheço o Maurício. Conheci como ator, depois virou um amigo. Maurício, tudo bom? Que alegria, tio Flávio, de estar aqui. Eu tô ótimo, ainda mais aqui na sua frente. A gente fala formal assim, né? Na apresentação, mas assim, é tão gostoso estar com os amigos no programa que a gente faz. E a gente é tão amigo, né? Graças a Deus. E que sejamos por longos e longos anos. Seremos para sempre, eu tenho certeza. Eu tenho certeza porque eu ainda pretendo ser um dia como você. Quando eu crescer, eu quero ser tipo o tio Flávio. Assim, eu quero ter a sua energia, o seu desprendimento, eu quero saber lidar com a vida como você lida, eu quero saber ajudar as pessoas como você ajuda, então... Aí, tá vendo? Eu mandei o roteiro ontem e ele decorou. Ô, gente, o Maurício, ele é uma pessoa extremamente querida e uma pessoa extremamente admirada pelo tanto que ele faz. Ele consegue ir da comédia ao drama, mas eu queria saber, fora dos palcos, né? A gente vê ali no palco tantos personagens. Quem é Maurício? Maurício nasceu aqui em Belo Horizonte? Maurício não nasceu em Belo Horizonte. Maurício ama Belo Horizonte, mas não nasceu aqui. Eu sou de uma cidade muito pequenininha, no Vale de Jequitinhonha, que é Felisburgo, que eu tenho um carinho enorme, assim, de ter nascido lá. Eu tenho raízes lá até hoje. Tenho coisas, meus irmãos, eu tenho irmão que mora lá, sobrinhos e tal, família, tios. E eu sou de lá, de Felisburgo, Felisburgo tem 5 mil habitantes. É mesmo? E é uma cidade que eu amo dizer que sou de lá, onde eu comecei minha carreira. Eu comecei a fazer teatro em Felisburgo, com minha professora de português. Por isso que eu acho que eu valorizo tanto a escola, que eu acho que a escola é o caminho pra gente, pra profissão, pra felicidade, pra descoberta de tudo que a gente possa descobrir nesse mundo. Dona Alice Pereira, que foi uma professora incrível, que hoje é minha amiga. Sabe? É mesmo? Minha amiga, a gente se fala muito e hoje a admiração mútua, sabe? Entre nós dois. Eu tenho 54 anos de idade, olha isso. Ou seja, então acho que da perspectiva da gente ser amigo é de mais uns 54, né? Com certeza. Sou um cara tranquilo, moro em Belo Horizonte por absoluta opção, porque eu amo BH. Eu já morei fora, Rio, São Paulo e tal, mas eu gosto. Aliás, essa semana as pessoas falaram comigo assim, por que você não vem morar em São Paulo, vem morar no Rio, nananã, mas... Eu falei, porque eu amo morar em Belo Horizonte. Isso é uma coisa interessante. O Gustavo Greco, ele fala, eu não quero mudar daqui, eu quero mudar aqui. Eu adoro essa frase. Não que a gente está falando que a gente tem que mudar Belo Horizonte, né, especificamente no seu caso, mas quando se fala em ser ator, muitas vezes as pessoas falam assim, você só vai dar certo se for pro Rio e São Paulo. Falava no passado, não sei se fala isso hoje ainda, Falam, né? mas é mentira. É mentira. Eu me sinto uma pessoa que deu certo. E o que é dar certo também? Então, dar certo é ser feliz. Eu sou feliz, então eu dei certo. Eu sou feliz, eu trabalho com a minha profissão, eu vivo de teatro, eu vivo da minha profissão. Então, eu dei certo, porque... Lá no início, em Felisburgo, quando eu comecei a estudar com Dona Alice, que eu comecei a fazer as minhas peças antes em igreja, depois em salão paroquial, depois não sei o quê, nananana. E depois cheguei em Belo Horizonte, estudei no Sesc, depois no NET, e construí minha carreira aqui. Vivo disso, pago as minhas contas com isso, e sou feliz com isso. Então, eu dei certo, eu realizei tudo que eu desejei. E que eu desejo. Então, até hoje, quando eu quero fazer uma peça, quando eu quero montar um espetáculo, produzir, eu posso fazer isso aqui. Uhum. E o público comparece, prestigia. Aí você fala, mas o público aqui é pequeno, é difícil. Não, o público é pequeno e difícil em todos os lugares. Uhum. São Paulo, Rio, Brasília, Recife, tudo quanto é lugar, tá difícil. Tá difícil para todo mundo. Então, Belo Horizonte não seria diferente, porque Belo Horizonte é uma cidade como outra qualquer. E o que você veio fazer aqui em Belo Horizonte? Lá da sua cidade para cá, como é que você veio parar aqui? Então, minha família, eu sou de uma família imensa, né? Lá em casa até tem uma brincadeira, o Bem-vindo Siqueira, meu amigo, falava assim, quando ele ia estrear a peça, ele falava, eu gosto de estrear em Belo Horizonte, porque lá a gente já estreia com sucesso garantido, porque é só chamar a família do Maurício que já lota a casa. Ele até brincava que era o Sesc. Ele falava, vou chamar o Sesc. Então, eu vim para cá para estudar, para fazer teatro, para estudar, porque em Felisburgo, na época, não tinha faculdade, como não tem até hoje, né? Só tem 2º grau. E meu pai, naquela história, meu pai era fazendeiro,
trabalhava com fazenda, né? Fazendeira, meio... Enfim, meu pai trabalhava com fazenda, com terra e gado, essas coisas. E ele queria que a gente estudasse. Então, viemos para Belo Horizonte para fazer faculdade, para ter uma profissão, para poder ter uma profissão melhor do que, né, ele achava que era dele, achava que a gente precisava estudar e tal. Aí veio todo mundo? Aí viemos pai, todos, mãe, mãe e filhos. Éramos 10 filhos. Meu pai e minha mãe morávamos... A gente veio morando no bairro União, ali perto atrás do Minas Shopping. E crescemos ali, todos. E papai tinha uma história que era assim, os filhos iam casando, ele ficava com receio, ou não queria que os filhos morassem longe, ele ia meio que comprando uma casinha e todos foram morando ali próximos, né? Então todo mundo morava muito perto. Agora não, depois que eles faleceram, um foi para um lado, outro foi para o outro, mas a gente é muito próximo até hoje, assim. A gente só anda junto, né? Minha família, assim, você encontra um, você encontra todos. É muito gregária, né? Muito. Somos muito próximos. Somos aquela tipo de família que, no final de semana, fala no grupo, vou tomar uma cerveja. Na mesma hora, todos estão no mesmo lugar. Maurício, não sei se todo mundo associa, se várias pessoas associam. Você já fez muitas peças, você já fez televisão, né? Fiz. Fez a Finada Manchete, não Finada Manchete, né? Fizemos Mandacaru, que foi uma delícia, uma experiência absolutamente incrível que eu tive. Então, e morando aqui, tá vendo? Eu morava aqui, fiz a novela, voltei pra cá, depois fiz a Praça é Nossa, aqui. É evidente que na época da Praça é Nossa eu já tinha uma carreira mais consolidada, então eu acabei tendo que comprar um apartamento lá em São Paulo, porque eu não aguentava ficar indo e vindo, porque ficou pesado. Então eu passava alguns dias lá e outros dias aqui. Depois, enfim, fiz algumas participações em novelas, essas novelas da Record e tal. Depois fiz um trabalho na Globo, na escolinha do professor Raimundo, né? A escolinha tem uns preparadores, né? Aqueles atores que apresentam, todos eles têm um preparador, uma espécie de uma pessoa, um ensaiador. Uhum. E eu fiz isso lá também. E, enfim... Pois é. Você fez um monte de coisa, você vai fazer um monte de coisa ainda, tem vários projetos, mas a associação à peça Acredite, o Espírito Baixou em Mim, ela é inevitável, não é? Muitas das vezes. Muitas. O Espírito Baixou em Mim, ele é um divisor de águas na minha carreira, na carreira do Ivo, na carreira de quase todos os atores que passaram por essa peça, né? Assim, porque o Espírito Baixou em Mim mudou a carreira de muita gente. Fez muita gente em Belo Horizonte que estava começando a fazer teatro, ser conhecida aqui, a carreira consolidou. Muitos atores que são meus amigos falam, eu fiz o Espírito, depois do Espírito eu fui convidado para fazer vários espetáculos, aí a categoria me conheceu mesmo. Então o Espírito tem esse lugar e acontece a mesma coisa também hoje já em São Paulo, né? Que virou um lugar que a gente faz teatro também naturalmente, como no Rio. Então o Espírito Baixou em Mim é uma dádiva, né? Uma bênção que acontece muito pouco na carreira dos artistas. Deveria acontecer mais porque a gente batalha muito, mas acontece pouco. Pois é, vocês estão fazendo esse ano, 2023, vocês estão fazendo 25 anos da peça em cartaz. Em julho. Engraçado isso, né? Como é que 25 voa? anos. Parece que foi ontem mesmo, parece. Isso parece não é que uma foi ontem. fala boba assim. Não, parece que foi ontem. Eu tinha cabelo, né, tio Flávio? Nossa, coincidência. Não, Na verdade, eu tinha também, ou seja, eu ainda o tenho. Acho que você, inclusive, teve uma influência muito grande de eu tirar uma prótese que eu usava, que ele falava assim, tio Flávio, ser careca é liberdade. Eu acho que era convicção de careca. Tentando trazer gente... Mas não é libertador? Eu já era careca, eu só tampava. A gente viajava juntos, que agora o tio Flávio não tem tempo de viajar, mas a gente viajou juntos muitas vezes, passar férias juntos. E eu falava, tio Flávio, tira essa peruca. Que coisa chata esse troço. Ser careca é libertador e tal. E ele tirou, e a primeira vez que eu vi ele sem peruca, eu me senti tão feliz como se fosse eu. Mas não é peruca, não, é prótese. Prótese, peruca. Muda na cabeça da gente. Literalmente. O que é um consolo dizer que é prótese. Mas me fala uma coisa, aí vocês, então, têm essa associação com o Espírito, que é muito forte, você e Ilvio, que a gente olha a gente, né, viajando, as pessoas
a gente ia pro Espírito Santo, as pessoas passavam e olhavam, olha o Espírito. Não, em outros lugares que a gente ia, as pessoas falando e indicando, né? Pois é, legal isso do Espírito, que o Espírito deu pra gente esse lugar de ser reconhecido na rua, né? Assim, quase como, não na mesma proporção, mas na proporção menor, mas também de ser reconhecido, igual essas coisas de ator de televisão, né? Que faz muita novela, nananá. O Espírito deu isso pra gente, ser reconhecido na rua, das pessoas pedir pra tirar foto, pra dar autógrafo, que é fã. Já teve caso assim de gente chegar perto da gente chorar. Falei, gente, será que tá chorando de medo ou de alegria? E o Viô foi reconhecido em Paris, né? Um dia a gente andando na rua em Paris e um casal viu a gente e falou, vi a peça em São Paulo. A gente ficou orgulhoso, assim, a gente queria gritar ao mundo que estava sendo reconhecido em Paris. E aí eu volto a dizer, então eu venci, né? Aí estávamos em Boston também, dentro de uma boate lá um dia, e também um rapaz falou que tinha visto a peça em BH. Eu falei, meu Deus do céu, isso deve ser alguma brincadeira com a gente. Então, assim, o Espírito deu a nós, a mim, essa sensação de que é possível viver de teatro, da arte, e esse sentimento de como é ser reconhecido na rua. E eu vou te falar uma outra coisa a mais, né? Que ele tá contando aqui, eu tô recordando. Paris, Boston, dentro de uma cadeia, dentro de Nova Lima, ele foi dar uma palestra lá pra mim, numa APAC, e aí depois da palestra o cara veio e falou assim, te assisti lá verdade. Na rua. Olha, eu fiquei até emocionado disso, porque foi incrível aquele dia. Eu fiquei muito impactado, que o rapaz estava lá, né, naquela situação terrível, preso, e aí ele falou, nossa, eu vi sua peça, eu sou fã da sua peça. Me deu vontade de sacudir. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui, cara? Porque eu fiquei... Nossa, foi muito forte aquele dia. Foi muito forte. Ou seja, o ator, como é que ele está presente na vida da gente, né? E aí vem uma... Eu queria falar um pouquinho, mas só vou passar por isso, fazendo um destaque aqui, Maurício. Muita gente vai para Rio e São Paulo e busca realmente novos mercados. Vocês já estão no estágio, né, em que vocês têm uma credibilidade com o público e com as pessoas que trabalham em São Paulo. Os atores de São Paulo e do Rio respeitam vocês. Dizem que eu sou muito bairrista, e eu acredito que em parte sim. Eu amo quando alguma coisa de Minas faz sucesso, sabe? Eu também. Eu adoro quando o Gustavo Greco senta para poder ser jurado de uma concurso de criatividade do mundo. Ele tá lá em Cannes sentado. Quando uma cientista que descobre alguma coisa. Então Leila Ferreira, maravilhosa, que para roda o mundo, exatamente, né? O mundo com as ideias dela, com os livros dela, com a experiência de vida dela. E tem um monte de gente que é assim também. E aí eu queria fazer esse registro, que é extremamente importante, e trazer uma outra peça de vocês, o Por Pouco. De repente é pra mim, né? Pra eles não. Mas eles estão ali numa comédia, todo mundo rindo, todo mundo gostando, assistindo várias vezes, né? Tem gente que assistiu o Espírito 30 vezes. E aí vem o Por Pouco, que é totalmente diferente. São Ilve, Maurício e mais alguns atores, né? Fazendo uma peça em que se fala da doença, da finitude. Do câncer, né? Do câncer. Encarando essa situação num leito de hospital, né? E a peça, o Pouco, era muito bonito, o espetáculo, porque é o seguinte, eles estavam doentes, eles estavam no momento da finitude, né? O médico deu o diagnóstico de que ele tinha 15 dias de vida e o outro tinha 1 mês de vida. E eles, ao invés de sucumbirem a isso, ao invés de chorar, de sofrer, de ir para a cama, não. Eles falaram, bom, já que a gente tem tão pouco tempo de vida, vamos ajudar o mundo. Vamos sair e fazer pequenas ajudas. Então, eles ajudavam assim, uma moça a ter um bebê, eles ajudavam uma pessoa a não se suicidar, falava com eles a beleza da vida e mostrava o outro lado. Eles assim, ajudavam a pessoa a atravessar uma rua, pequenas coisas que são muito importantes para quem não está conseguindo fazer. E aí eles mostravam que o lado da vida sempre tem um lado positivo, mesmo no momento de muita tristeza, ou de finitude, ou de limite. Então era muito bonita a mensagem que a peça passava, né? Então
foi baseada a peça é de um filme, né? O Antes de Partir, que o Jack Nicholson e Morgan Freeman fizeram no cinema. E eu vimos e compramos o texto na França e montamos no Brasil. E foi um sucesso, ganhamos um monte de prêmio, as pessoas amavam, era linda, a direção do espetáculo era incrível, do Ari Kozlov. E até hoje muita gente fala que achava, nossa, o Por Pouco é um dos espetáculos mais bonitos que eu já vi, ou é um dos seus melhores espetáculos. Então, a gente tem muito orgulho dessa peça. Interessante, falando Antes de Partir, que eu não estava lembrando que era uma coisa ligada à outra, não. Mas o Antes de Partir tem muito daquilo de fazer aquilo que a gente queria fazer antes de morrer, né? Antes de bater as botas, exatamente, que eles falavam. Mas tinha muita coisa muito, muito sim, de subir o Everest, fazer... Tem coisas simples também, de dar um beijo na garota mais linda, né? E tem isso na peça. E na peça mostra muito coisas mais simples, que não são tão imensas, digamos, assim. mais pueris, né? Assim. Que não são tão... Que não vai gastar toda uma logística e que é possível qualquer um fazer, né? E a peça terminava de uma forma muito bonita, porque terminava falando do teatro. Então, a filha de um dos atores, de um dos personagens, né, do Ilvio, ela era atriz. E ele, no meio da correria que tinha lá na peça, no final, ele caía dentro de um teatro. E tinha uma atriz fazendo uma cena de uma peça do Beckett. E aí, ele entrava no meio da peça, ela falava o texto do Beckett, e ele respondia com o texto da peça. Então, era teatro dentro de teatro. E no final, então, eles se revelavam pai e filha. Era de uma beleza isso, era tão bem construída. Eu me emocionava todo dia fazendo essa peça. E pensando aqui também, que uma associação que me veio nesse momento, você foi sempre muito ligado à sua mãe, né? Muito. Sua mãe faleceu quando? Minha mãe, no dia 30 de julho de 2014. É mesmo? 30 no de dia julho? Que o Espírito Baixou em Mim estreou. Sério? O Espírito Baixou em Mim estreou 30 de julho de 98. Minha mãe morreu no dia que completou 16 anos, tá? Aí tem uma festa, e a gente cancelou a festa porque ela faleceu exatamente nesse dia. Mas aí... E eu não acho que foi por acaso. Mas é engraçado, isso não sabia também não. Mas quando eu tô falando da sua mãe, no sentido de que ela valorizava muito a união da família, todo mundo presente, aquelas festas em que as pessoas estavam juntas. E quando a gente fala do Por Pouco, as pequenas coisas eram valorizadas, são valorizadas. E a gente esquece disso, né, Maurício? A gente esquece de celebrar, é aquilo que a gente fala muito com os amigos, né? Nós somos amigos, da gente celebrar mais a gente estar vivo. Quando a gente perde um amigo... a gente perdeu um ator, que era o Christian. Quando o Christian morreu, tão jovem, a gente falava assim, poxa, a gente tem que... A vida é um sopro. Toda vez que a gente perde alguém, a gente fala que a vida é um sopro, né? E aí sopra e a gente esquece. No Por Pouco, mostra muito disso, de você viver os pequenos momentos, já que a finitude, já que tem 15 dias só de vida, que você aproveite um pássaro que passa pela sua janela, né? Exatamente. Então são coisas pequenas. O Por Pouco falava disso e eu adorava fazer por isso, porque ele valorizava os pequenos gestos. Pois é, e aí vocês vêm com uma peça que eu fui assistir da primeira vez e realmente eu tive que voltar, porque da primeira vez eu não consegui digerir o tanto de informação. Vocês estão com essa peça sempre em cartaz, estão rodando aí cidades de Minas para poder fazer, e a peça chama Maio, Antes que Você Me Esqueça. E essa peça fala sobre um pai que tem Alzheimer. Exatamente. E a gente se emociona para falar sobre isso, porque é muito, eu também. É muito forte. Quando eu fui ver, eu fui despreparado. Eu tenho vários amigos que já aconteceram situações assim. Não vou ainda, que eu não estou preparado para ver. Já me falaram que eu preciso estar bem. Não vou. Aí, quando terminou, falou assim, eu me destruiu. No final, tive que ir pro banheiro me lavar meu rosto. Nós estreamos na época da pandemia, então tinha a história da máscara, então tinha gente que falava assim, vocês deviam distribuir máscara pra gente, porque a gente suja a máscara toda da gente no final da peça, precisava ter máscara lá fora para poder a gente ir embora e tal. Então, assim, o Maio é uma história muito bonita, assim, porque o Maio tem uma relação com a nossa história pessoal, né? O pai do Ilvio teve Parkinson, minha mãe Alzheimer, e aí nós pedimos o Dr. Jair Raso, que é um neurocirurgião aqui de Belo Horizonte, artista,
que escrevesse um texto em torno desse assunto pra gente. O pai do Ilvio faleceu, né, quando nós descobrimos que minha mãe estava com Alzheimer, e aí a gente falou, já escreve uma peça pra gente, fala sobre filhos, sobre morte, sobre Alzheimer, blá, 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 blá. E ele foi escrever essa peça, na época, quase 12 anos, 10 anos, 12 anos. E aí ele escreveu, e na época nós lemos, e eu acho que a gente não tinha maturidade para falar aquele texto. Nós não sabíamos falar aquele texto naquela época. Ou estávamos muito envolvidos ainda com o assunto. Hoje, 10 anos depois, 12 anos depois, minha mãe falecida, o pai do Will falecido, e já esses sentimentos já mais adormecidos, não mais acalmados dentro da gente, na pandemia nós falamos, vamos fazer a peça? Vamos ler essa peça? Lemos e ligamos, vamos montar essa peça? O Jair falou, vamos, que dia que vocês querem começar a ensaiar? A gente falou, pode ser hoje? E a gente começou a ensaiar naquele mesmo dia, no meio daquele momento muito fechado. Então, o Jair e a Andréia, que é a esposa dele, de máscara, e o Vil de máscara. Quando a gente tirava a máscara, eles ficavam muito longe e a gente ensaiava sem encostar. Foi um ensaio muito louco, porque a gente não podia encostar no diretor, falar com o diretor de perto, que era o Jair. E aí nós montamos a peça estreou em Fortaleza. Então a peça tem um pouco da energia da história das nossas vidas pessoais. E a peça acabou que virou uma coisa linda. As pessoas amam, vão muitos cuidadores, muitas pessoas acometidas pela doença, família, ou até mesmo a pessoa, nós já tivemos gente com a situação. Médicos, né? Nós fizemos o espetáculo, uma pessoa foi ver e comprou para a gente fazer para médicos durante 2 dias, para várias especialidades médicas. Eu tenho um médico que fala, eu indico, eu falo com meus pacientes assim, o remédio é isso, e assistir a peça Maio antes que você me esqueça, porque lá falam as coisas que eu não sei dizer para a família. Então, eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho. E é uma peça simples, né? É simples, mas assim, o Ilvio, que faz o seu Hélio, né, que é o que está acometido pela doença, o Ilvio faz de uma verdade, e é engraçado a peça, porque a peça começa muito divertida, né? As pessoas divertem, riem, não sei o quê. Mas no final vai para aquele lugar emocionante. E eu acho que a diversão do início da peça faz a gente sentir mais dor quando ela fica emocionante, né? Mas quando as pessoas falam assim, eu não sei se eu vou dar conta de assistir, é lógico, cada um que está passando por um processo sabe onde dói. Mas eu acho que ela, apesar de provocar essas reflexões, ela é tão necessária. Sim. É necessária pra gente, porque a gente começa a dar valor também às nossas relações, Sim. né? Porque eu não tenho ninguém em casa, até o momento, com Alzheimer. Mas a gente começa a dar valor àquelas relações que a gente tem. Então dá vontade de sair dali, assim, e abraçar as pessoas. Isso. Porque, assim, é uma celebração mesmo. E vocês dois crescem muito durante o espetáculo, né? Você vai tomando uma força tão grande. E o Ilvio, com aquele... o físico dele se transforma num idoso, né? O Ilvio consegue fazer o físico dele ficar de um senhor de 80, 90 anos. E aí, quando há momentos da peça em que a gente interage sentado sem mexer, a gente interage falando, não, isso não vai acontecer. É lógico que não vou falar o momento exato desse que eu tô falando aqui. Mas quando você vê ali em que ele sobe numa cadeira, você fala assim, isso não vai acontecer. Ou tomara que isso não aconteça. Então, assim, quem está nos assistindo, que busque, né, se for de Belo Horizonte ou das cidades onde o Maio está passando, que busque assistir, porque fala do Alzheimer de uma maneira diferente. Nós fizemos espetáculo em Divinópolis e foi muito interessante. Nós estamos viajando pela lei de incentivo do estado de Minas e aí fazendo várias cidades. Fizemos Conselho Lafayette, Nova Lima e Divinópolis. E a gente tem uns ingressos que a gente doa para escola estadual, que a gente passa para eles. E aí a escola foi assistir e aí o diretor da escola fechou e comprou 4 sessões da peça para fazer para toda a escola, e eles fizeram um trabalho sobre o Alzheimer, porque ele falou assim, todos os alunos precisam passar por essa experiência, precisa ver esse espetáculo, conversar sobre isso, porque todo mundo está vivendo isso dentro de casa de alguma forma, né, tio Flávio? Então, a peça realmente ela tem um impacto muito grande, assim, eu fico muito feliz de ser o agente
desse espetáculo, né? De estar nesse espetáculo, fazendo essa transformação. A gente tem várias histórias que não dá para dizer aqui, que são enormes, histórias várias, já de pessoas que foram transformadas, tocadas pelo espetáculo, que mudou a relação com o pai que está com Alzheimer, e que depois que descobriu, viu, meu Deus, o que eu falei com meu pai não sabe. Então, assim, isso é muito importante. É interessante que quando você fala disso, mesmo que você não esteja com o pai ou a mãe com Alzheimer, você começa a olhar diferente, porque te provoca a olhar diferente. Porque quando ele fala tudo aquilo sem sentido, né? E aí o filho já perde a paciência, o filho já liga para a irmã. Vocês trazem coisas ali que falam sobre a família começa a se cobrar, né? Quem é que vai... eu sou ausente, ou quem é que vai tomar conta de pai, de mãe? Quem cuida, né? Quem cuida. O meu personagem tem uma hora que fala, eu não posso sair porque a bomba sobrou para mim. Meu pai vai passar o fim de semana. Olha isso, a bomba sobrou. Isso é tão pesado, né? Assim, se você pensar que o pai e a mãe cuidam da criança noites a fio, quando jovem, quando criança, para poder crescer e virar o adulto, e aí depois quando ele vai cuidar do pai, até ele ter consciência de tudo, ele fala, não dá para sair, eu vou estar cuidando do meu pai, pois a bomba ficou para mim. A bomba... E que não é uma relação fácil, né, Maurício? Porque quando você descobre alguém com Alzheimer, muda toda a sua vida. Sim. Né? Muda todo o seu contexto. Sim. Então, quando a gente fala assim, que as pessoas que são cuidadoras da família, né, não cuidadores contratados, elas falam assim, eu tô cansado. Né? Nós temos o GAFAS, que é um grupo de apoio à família com Alzheimer, né? A família, que é a família que adoece, né? Adoece eles junto. foram ver o espetáculo e nós temos uma parceria, assim. Eles vão, levam pessoas. Agora, em setembro, é o mês de não é comemoração, de conscientização dessa doença. A gente provavelmente nós vamos fazer o espetáculo lá e tal. Então, a gente tem muito orgulho disso, sabe? De o espetáculo ser um entretenimento, que as pessoas vão, gostam, se divertem, mas ao mesmo tempo tem esse cunho de que a gente está plantando alguma semente, né, nas pessoas que convivem ou que tem alguém da família. Eu tenho uma historinha que eu vou contar de 1 minuto, que para mim foi muito forte. Tem uma menina que foi ver a peça um dia desse, ela é filha de uma amiga minha, e ela tem uma relação muito ruim com o pai dela. O pai não tem Alzheimer, nada. E ela foi ver a peça, ela falou, eu fico... E aí terminou o espetáculo, e eu vi que tinha uma pessoa caminhando no fundo do teatro, assim, parecendo uma barata tonta. E quando terminou, que eu fui lá fora, era ela. Ela falou, eu estava esperando vocês terminarem, que eu fui lá fora. E liguei pro meu pai, falei com meu pai que eu amava ele. E tinha 2 meses que eu não falava com ele, que ele me mandava mensagem e eu não respondia. E a partir daquele dia, eu passei a falar mais com meu pai, eu passei a conversar mais com meu pai. Eu passei a responder as mensagens dele. Bom, isso é muito forte. Não, isso é muito potente. É muito potente. E é muito necessário, porque a gente está num momento que a gente não está conseguindo. Não, é isso que eu ia te perguntar. O que é o teatro? Mas você já respondeu. O teatro realmente é isso. O teatro é para atravessar as pessoas. E eu acho, por exemplo, o Maio atravessa, eu acho que o Por Pouco atravessou, eu acho que o Espírito atravessa. Porque a gente pode atravessar as pessoas de várias maneiras. A gente pode atravessar as pessoas com emoção, a gente pode atravessar as pessoas com o riso também é uma emoção. E tem gente que sai do Espírito Baixou em Mim, por exemplo, fala, meu Deus do céu, eu tô aliviado, eu ri como não ri há 6 meses, eu agora estou muito bem pelos próximos. Então isso o teatro é para atravessar as pessoas. Maurício, eu vou encerrar com uma história que eu não combinei com você, logicamente, que a gente não combina as histórias aqui. Ai, meu Deus. E eu fico até com medo de contar as histórias. Eu estive entrevistando a Coronel Luciene recentemente, e a gente falou de uma história em que ela foi feita refém dentro de um presídio. Depois ela voltou lá para poder dar um abraço naquele homem que a havia feito refém. É lindo isso, eu sei dessa história. Mas uma história que é sua e é minha. Ai, que medo. E que... Eu sou chorão, hein? Tipo, você sabe que eu vivo na tampa, né? Pelo amor de Deus. Eu tô aqui na tampa também porque, assim, um jovem me pediu para poder ajudá-lo com cesta básica. E eu convidei alguns amigos e o Maurício foi o primeiro a falar assim, eu quero ajudar, sem conhecer o jovem nem nada. E aí a gente começou a dar essa cesta básica para esse jovem, né? A você dar essa cesta básica para o jovem sem conhecê-lo. E esse jovem arrumou um emprego, ele era do Jovem Aprendiz, né?
Ele arrumou um emprego. Eu achei tão legal dele que ele mandou uma mensagem falando: olha, agradece seu amigo, mas agora eu tenho um emprego. Isso então é eu não lindo. preciso da cesta básica mais, que ele pode passar para outra pessoa. É E aí lindo. esse menino, eu levei ele para conhecer, para ver a peça Acredite, o Espírito Baixou em Mim. Era um menino que morava num abrigo. A Menino gente com comeu uma pizza, né? Depois. Saímos depois de comer uma pizza. Um menino que tinha muita dificuldade da família. Esse menino foi muito impactado pelas pessoas que passaram pela vida dele, de maneira positiva e negativa. E durante a pandemia, esse menino tentou suicídio e conseguiu, né? Ele suicidou. Então, mas ele falava uma coisa interessante. O que faz as pessoas ajudarem quem elas nem conhecem? Era a inquietude dele, sabe? Então, acho assim, que é querer ver o mundo um pouquinho melhor, né? Ou que as pessoas tenham acesso ao que a gente tem, né? Que seja para todos, né? Que seja para todos. Fala para nós um filme. Um filme, olha, eu amo muito filme, eu amo cinema, mas tem um para mim que é um clássico, que eu sempre vejo, que eu amo. Eu vou falar, eu não vou ficar nos novos, eu vou falar dele, que é o Central do Brasil. Eu acho um dos filmes mais lindos que eu já vi na vida. Eu amo a Fernanda Montenegro, eu amo o Vinícius, que aliás hoje eu sou amigo, então eu tenho muito orgulho. E a Marília Pêra, que para mim tem... Aquele filme, para mim, ele é tudo que eu gostaria de fazer na arte, que eu gostaria de... E fala de ajuda, né? Nós estamos falando de ajuda, tem Fernanda... Fala de escrita. De escrita. Pô, olha só que louco falar desse filme aqui. É ele, para mim, aquele filme é tudo na minha vida. Eu amo. Um livro? O livro, eu vou dizer o livro da Rita Lee, que eu quero ler, que eu tô doido para ler a biografia, a nova dela, né? Que eu não comprei ainda, mas também não. Eu tô doido para ler, então eu já vou recomendar, porque eu já li trechos, eu acompanho, eu sempre acompanhei, aí eu choro só de ler os depoimentos dos filhos, do João. Mas enfim, tem um que eu amo ler, que eu li e amo, agora teve até uma segunda edição que eu não li ainda, que é o Noites Tropicais, do Nelson Motta, que eu amo. Ele fala da música, do teatro, do teatro brasileiro e da música, e tem histórias incríveis e reais. Eu sei que são reais porque eu convivi com algumas das pessoas que estão lá no livro. E uma frase? A frase que eu mais amo, eu tenho ela dentro da minha casa escrita: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Eu acredito nisso demais. Ok. Seus agradecimentos pra gente Quero encerrar. agradecer você pelo espaço, quero agradecer a CDL, que é maravilhosa sempre. E quero agradecer meu parceiro de cena, que é o Wilvio, que a gente tem uma energia, uma química maravilhosa, e as pessoas que me assistem, que me possibilitam que eu seja essa pessoa que eu sou, feliz, que pagam para ver meu trabalho e que me garantem o meu sustento. Já que aqui é um momento de registros, que o Wilvio receba meu abraço também. Você e ele são amigos que moram no meu coração. Às vezes a gente se encontra mais, às vezes a gente se afasta. Mas toda vez em que eu adoeço, e eu aprendi isso como uma geriatra, quem é que você pode contar, você vai descobrir quando você adoecer. Toda vez que eu adoeço, ele manda: posso levar uma sopa? Posso ir? Não que você adoeça muito, graças a Deus, mas em uma gripe, uma coisa assim, né? Mas em pequenas gripes ou algum outro episódio a gente conta com os amigos. Então isso assim é muito gostoso. Mas é nessa hora que a gente precisa dos amigos. Quando você tá bem, necessariamente você não precisa dos amigos, você já tá bem. Agora, quando você tá mal, é a hora que você fala assim: deixa eu ver quem pode me ajudar, né? Gente, um abraço a todos vocês. Essa aqui foi uma entrevista assim, que veio realmente das nossas emoções, porque a gente se encontra muito, mas a gente nunca para conversar algumas coisas nesse sentido, né? A gente fala delas, mas às vezes a gente não se organiza dessa forma que a gente fez aqui agora. Então, que essa emoção da gente aqui chegue até vocês de uma maneira a nos mudar, a modificar a nossa maneira de ver o dia, de ver a família, de ver os amigos, para que a gente valorize mais. E aí vocês vão lá ver o Maio e vão nos dizer depois como que foi a reação de vocês frente a esse espetáculo. Maurício, obrigado. Beijo, obrigado, tio.